Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês e você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigado. O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro: Insônia. 1. Ninguém, e muito menos o Dr. Litchfield, disse francamente a Ralph Roberts que sua mulher ia morrer, mas chegou um momento em que Ralph compreendeu isso sem precisar que lhe dissessem. Nos meses de março a junho, sua cabeça passou por um período barulhento e atordoante, um período de reuniões com médicos, corridas noturnas ao hospital com Caroline, viagens a outros hospitais em outros estados para fazer testes especiais. Ralph gastava boa parte do tempo da viagem agradecendo a Deus pelo seguro médico de Caroline, que tinha cobertura total, pesquisas pessoais na biblioteca pública de Derry, primeiro à procura de respostas que os especialistas pudessem ter deixado escapar. Depois à procura de esperança e de alguma coisa a que se apegar. Naqueles 4 meses lhe pareceu que o arrastavam, bêbado, por um parque de diversões maligno, em que as pessoas que se perdiam no labirinto de espelhos estavam realmente perdidas, as que andavam nos brinquedos estavam realmente aos berros, e os habitantes do Castelo das Bruxas o olhavam com sorrisos falsos nos lábios e terror nos olhos. Ralph se apercebeu disso aí pelo meio de maio, e quando junho chegou, ele começou a compreender que, nesta feira dos horrores, os mascates da medicina só tinham remédios inócuos para vender e que o ritmo alegre e rápido da música que saía dos alto-falantes já não escondia muito bem que se tocava a marcha fúnebre. Era um parque de diversões, sim, mas de almas perdidas. Ralph continuou a negar essas imagens terríveis, e a ideia ainda mais terrível que o espreitava por trás delas, durante todo o início do verão de 1992, mas quando junho cedeu a vez a julho, isto se tornou finalmente impossível. A pior onda de calor desde 1971 atravessou o Maine Central, e Derry cozinhou num caldo de mormaço, umidade e temperaturas diárias em torno dos 32 graus. A cidade, que não era uma metrópole movimentada nem nos seus melhores dias, mergulhou num completo estupor, e foi nesse silêncio abafado que Ralph Roberts ouviu pela primeira vez o tic-tac do besouro e compreendeu que, na passagem do verdor frio e úmido de junho para a imobilidade ressecada de julho, as chances mínimas de Caroline se eclipsaram. Ela ia morrer. Não neste verão, provavelmente, os médicos diziam que ainda contavam com alguns coringas escondidos nas mangas e Ralph tinha certeza que sim, mas no outono ou no inverno. A companheira de uma vida, a única mulher que amara, ia morrer. Ele tentava negar a ideia, censurava-se por ser um velho mórbido, mas nos silêncios ofegantes daqueles longos dias de calor, Ralph ouvia o tic-tac em toda parte, chegava a lhe parecer que vinha de dentro das paredes. Contudo era mais forte quando vinha da própria Caroline, quando ela virava o rosto calmo e pálido para ele, talvez para pedir que ligasse o rádio enquanto ela descascava vagens para o jantar, ou lhe pedir para correr ao mercadinho e lhe comprar um sorvete. Ralph percebia que Caroline também ouvia o tic-tac. Lia isto nos seus olhos escuros, a princípio, somente quando ela se encontrava lúcida, porém, mais tarde, mesmo quando seus olhos se embaçavam com os analgésicos que tomava. Por aquela altura o volume do tic-tac aumentara muito e, quando Ralph se deitava ao lado da mulher naquelas noites quentes de verão, quando um simples lençol parecia pesar 5 quilos e todos os cachorros de Derry pareciam estar uivando para a lua, ele escutava o relógio da morte tic-taquear dentro de Caroline e tinha a impressão de que o próprio coração ia se partir de tristeza e terror. Quanto ela teria que sofrer até chegar ao fim? Quanto ele teria que sofrer? E como seria possível viver sem ela? Foi durante esse período estranho e sobrecarregado que Ralph começou a fazer caminhadas cada vez mais longas nas tardes quentes de verão e durante os lentos crepúsculos, voltando muitas vezes demasiado exausto para comer. Esperava que Carol o censurasse por tais saídas, que dissesse por que não para com isso, seu velho tolo. Você vai se matar se continuar a caminhar neste calor. Mas nunca disse nada e ele gradualmente percebeu que ela nem sequer sabia. Que ele saía, sim. Isto ela sabia. Mas não quantos quilômetros caminhava, ou que muitas vezes tornava a casa trêmulo, exausto, prestes a ter uma insolação. No passado,
Parecerá a Ralph que ela via tudo, até mesmo uma alteraçãozinha mínima na risca que repartia seus cabelos. Agora não, o tumor no cérebro lhe roubara o poder de observação da mesma maneira que em breve lhe roubaria a vida. Então ele caminhava, saboreando o calor ainda que, por vezes, sua cabeça girasse e seus ouvidos zumbissem, saboreando principalmente porque fazia seus ouvidos zumbirem. Havia mesmo vezes em que, por horas inteiras, os ouvidos zumbiam tão alto e a cabeça latejava tão forte, que ele não conseguia ouvir o tic-tac do relógio da morte de Caroline. Caminhou por grande parte de Derry naquele julho calorento, um velho de ombros estreitos e cabelos brancos que começavam a ralhar e grandes mãos que ainda pareciam capazes de trabalho pesado. Ele caminhava da rua Vitton até Barnes, da rua Kansas até a Neibolt, da rua Central a Ponte Kissing, mas seus pés o levavam com mais frequência para o oeste pela Avenida Harris, onde Caroline Roberts, ainda bela e muito amada, vivia seu último ano numa névoa de dores de cabeça e morfina, até o prolongamento da Avenida Harris, conhecida como extensão da Harris, e o aeroporto municipal de Derry. Ele fazia todo esse percurso, que não tinha árvores e ficava inteiramente exposto ao sol inclemente, até sentir as pernas ameaçarem bambear e ceder sob o peso do corpo, ponto em que iniciava a volta. Muitas vezes parava para recuperar o fôlego em uma área de piquenique sombreada, próxima à entrada de serviço do aeroporto. À noite o lugar era ponto de biritagem e namoro para adolescentes e vibrava ao som do rap vindo dos rádios boombox, mas durante o dia era o domínio mais ou menos exclusivo de um grupo que o amigo de Ralph, Bill MC Govern, chamava os coroas da Avenida Harris. Os coroas se reuniam para jogar xadrez e cartas ou apenas para uma conversa fiada. Ralph conhecia muitos deles há anos, chegará a frequentar o primário com Steberly, e se sentia à vontade com todos, desde que não se intrometessem muito em sua vida. A maior parte não se intrometia mesmo. Eram na maioria Yankees da velha guarda, condicionados a acreditar que assunto que homem não comenta é assunto que só interessa a ele e a mais ninguém. Foi numa dessas caminhadas que ele percebeu que havia algum problema muito sério com Ed Depneal, seu vizinho de rua. 2. Naquele dia, Ralph caminhara muito mais longe pela extensão da Harris do que de costume. Possivelmente porque nuvens de tempestade tinham escondido o sol e começara a soprar uma brisa fresca, ainda que inconstante. Ele mergulhara numa espécie de transe, sem pensar em nada, sem olhar para nada exceto as pontas empoeiradas dos seus tênis, quando o voo 445 da United Airlines, procedente de Boston, passou rasante, trazendo de volta ao presente com um silvo aterrador de suas turbinas. Ele observou o avião, ainda alto, cruzar os trilhos da velha estrada de ferro GSWM e a cerca de arame que demarcava o terreno do aeroporto, observou-o baixar em direção à pista, reparou nos rolos de fumaça azulada que escaparam quando as rodas tocaram o chão. Então consultou o relógio, viu que estava ficando tarde e ergueu os olhos arregalados para o teto cor de laranja da lanchonete Howard Johnson's mais além. Estivera em transe sim, caminhara mais de 8 quilômetros sem a menor noção da passagem do tempo. Tempo de Caroline, murmurou uma voz lá no fundo de sua mente. Isso mesmo, tempo de Caroline. Ela estaria lá no apartamento contando os minutos que faltavam para lhe dar em outro Darvon Complex, e ele na rua do outro lado do aeroporto, de fato, a meio caminho de Newport. Ralph olhou para o céu e pela primeira vez realmente viu as nuvens de tempestade roxo-hematoma que se empilhavam sobre o aeroporto. Não significavam chuva certa, por hora, mas se chovesse, ele quase certamente seria apanhado na rua. Não havia nenhum abrigo entre o lugar em que se encontrava e a areazinha de piquenique próxima à pista 3. E não havia nada ali a não ser um pequeno mirante desconjuntado que exalava sempre um leve odor de cerveja. Deu outra olhada no teto cor de laranja, então meteu a mão no bolso direito e apalpou o macinho de notas preso por um clipe de prata, presente de Caroline no seu 65º aniversário. Não havia nada que o impedisse de esticar até o Howard Johnson's e chamar um táxi, a não ser talvez a cara que o motorista poderia fazer. Velho idiota, talvez dissessem seus olhos no retrovisor. Velho idiota, andou muito mais do que devia num dia quente desses. Se estivesse nadando, teria se afogado. Paranoia, Ralph, disse a voz em sua mente, e agora seu tom zombeteiro e ligeiramente condescendente lembrou-lhe o Bill MC Govern. Bem, talvez fosse, talvez não. Mas, de qualquer jeito, pensou, arriscaria apanhar chuva e voltaria a pé.
E se não cair apenas chuva? No verão passado, as chuvas de pedras foram tão fortes que no mês de agosto uma delas quebrou janelas por toda a zona oeste da cidade. Que chova a pedra então, falou. Não sou de me machucar à toa. Ralph começou a caminhar lentamente de volta à cidade pelo acostamento da extensão da Harris, seus velhos tênis aeróbicos levantando nuvenzinhas de poeira pela rua. Já ouvi os primeiros roncos do trovão a oeste, onde as nuvens se empilhavam. O sol, embora escondido, recusava-se a desaparecer sem oferecer resistência, contornava as bordas das nuvens com fitas faiscantes de ouro e ressurgia por entre as cristas das nuvens como um raio fragmentado de um enorme projetor de cinema. Ralph sentiu-se satisfeito com a decisão de caminhar, apesar do incômodo nas pernas e da dorzinha insistente na altura dos rins. Pelo menos uma coisa é certa, pensou. Vou dormir hoje à noite. Vou dormir como a porra de uma pedra. A periferia do aeroporto, hectares de capim seco que escondiam os trilhos enferrujados da ferrovia como os destroços de um antigo naufrágio, ficará agora à sua esquerda. Lá longe, além da cerca de tela, ele via o 747 da United, do tamanho de um avião de brinquedo, taxiando em direção ao pequeno terminal que a United e a Delta dividiam. O olhar de Ralph foi atraído por outro veículo, um carro, que deixava o terminal da aviação geral, do lado de cá do aeroporto. Atravessava o estacionamento em direção ao portão de serviço que abria para a extensão da Harris. Ultimamente Ralph observara uma porção de veículos entrarem e saírem por aquele portão, ficava a apenas uns 60 metros da área de piquenique onde os coroas da Avenida Harris se reuniam. Quando o carro se aproximou do portão, Ralph reconheceu o Datsun de Ed Erendepneal, e o carro vinha embalado. Ralph parou no acostamento, sem notar que cerrara as mãos de ansiedade ao ver o carrinho castanho apontar para o portão. Era preciso um cartão magnético para abrir o portão pelo lado de fora, pelo lado de dentro. Uma célula fotoelétrica se encarregava da manobra. Mas a célula ficava perto do portão, muito perto, e à velocidade que o Datsun vinha. No último instante, ou assim pareceu a Ralph, o carrinho parou com uma freada brusca, arrancando uma fumaça azulada dos pneus, o que fez Ralph pensar no pouso do 747, e o portão começou a deslizar pesada e lentamente no trilho. As mãos de Ralph se descontraíram. Pela janela do motorista do Datsun saiu um braço que começou a sacudir, aparentemente descompondo o portão, instando-o a abrir depressa. Havia algo tão absurdo na cena que Ralph começou a sorrir. O sorriso, porém, morreu antes de revelar sequer um vislumbre de dentes. O vento continuava a soprar fresco do oeste, onde se acumulavam as nuvens escuras, e carregava os berros do motorista do Datsun. Sacana! Filho da mãe! Viado! Anda logo! Anda logo e abre essa merda, porra de portão idiota! Puto! Traste imprestável! Não pode ser o Ed Depneal, murmurou Ralph. Recomeçou a caminhar sem se dar conta disso. Não pode ser. Ed era um pesquisador em química no setor de pesquisas dos laboratórios Hawking em Fresh Harbor, um dos rapazes mais gentis, mais educados que Ralph já conhecera. Ele e Caroline gostavam muito da mulher de Ed, Ellen, e da nenenzinha, Natalie. A visita de Natalie era uma das poucas coisas que tinha o poder de fazer Caroline se abstrair de sua vida atual e, percebendo isso, Ellen trazia a menina com frequência. Ed nunca reclamara. Havia homens, ele sabia, que não teriam gostado de ver a mulher correr para um casal de velhos da vizinhança todas as vezes em que a neném fazia alguma gracinha, principalmente quando a avó adotiva no caso estava doente. Ralph imaginava que Ed não seria capaz de mandar alguém para o inferno sem passar uma noite em claro cheio de remorsos, mas... Portão idiota! Abre essa merda logo! Bundão! Mas pela voz era Ed. Mesmo a 200, 300 metros de distância, não havia dúvida de que era a voz de Ed. Agora o motorista do Datsun acelerava o motor como um garoto num carrão à espera do sinal abrir. Nuvens de fumaça mal-cheirosas escapavam pelo cano de descarga. Assim que o portão se afastou o suficiente para deixar passar o Datsun, o carro saltou para frente, espirrando pelo vão com o motor a toda e, quando isso aconteceu, Ralph pôde ver claramente o motorista.
Agora estava suficientemente próximo para não ter dúvidas, era mesmo o Ed. O Datsun sacolejou pelo trecho sem asfalto entre o portão e a extensão da Harris. Uma buzina tocou inesperadamente, e Ralph viu um Ford Ranger azul, que se dirigia para o oeste na extensão, desviar-se para evitar o Datsun que avançava em sentido oposto. O motorista do furgão percebeu o perigo demasiado tarde, e Ed aparentemente não o percebeu. Somente mais tarde é que Ralph veio a considerar a possibilidade de Ed ter colidido com o Ranger de propósito. Ouviu-se o ruído estridente de pneus freando, seguido da pancada oca do para-choques do Datsun entrando pela lateral do Ford. O furgão foi empurrado e parou atravessado na divisória amarela. O capô do Datsun enrugou, destrancou e se entreabriu. O vidro dos faróis tilintou pela estrada. Um instante depois, os dois veículos se encontravam imóveis no meio da estrada, trançados como numa escultura grotesca. Ralph continuou parado onde estava, observando o óleo se espalhar por baixo da frente do Datsun. Vira muitos acidentes em seus quase 70 anos, a maioria sem importância, um ou dois sérios, e sempre se espantava com a rapidez com que aconteciam e a falta de teatralidade da cena. Não era como no cinema, onde a coisa era filmada em câmera lenta, ou em um videotape, em que se podia rever o carro rolar de um penhasco quantas vezes se quisesse. Em geral, aparecia uma sucessão de manchas convergentes, seguida de uma rápida e inexpressiva combinação de sons: o guincho dos pneus, a batida oca do metal contra o metal, o tilintar do vidro. Então, voi lá, tu fini. Havia até uma espécie de protocolo para esse tipo de cena, como se deve proceder numa batida a baixa velocidade. Claro que havia, refletiu Ralph. Ocorria provavelmente uma dúzia de pequenas batidas em Derry todos os dias, e talvez o dobro no inverno, quando nevava e as estradas se tornavam escorregadias. A pessoa descia do carro, ia ao encontro do oponente no ponto em que os dois veículos tinham batido, e onde, em geral, permaneciam enredados, olhava, balançava a cabeça. Às vezes, na verdade, com frequência, essa fase do confronto era marcada por palavras iradas, atribuía-se irrefletidamente a culpa, com rispidez, impugnava-se a capacidade de dirigir do outro, ameaçava-se tomar medidas legais. Ralph supunha que o que os motoristas tentavam realmente dizer sem querer dizê-lo abertamente era: olha aqui, seu idiota, você me deu um puta susto. O passo final dessa dança infeliz era a troca dos sagrados pergaminhos do seguro, e era nessa altura que os motoristas começavam a controlar suas emoções galopantes, sempre no pressuposto de que ninguém se machucara, como parecia ser o presente caso. Às vezes os motoristas envolvidos até terminavam com um aperto de mãos. Ralph preparou-se para observar tudo isso de um ponto privilegiado a menos de 150 metros de distância, mas, assim que a porta do motorista do Datsun se abriu, ele percebeu que as coisas iam ser diferentes, que o acidente talvez não tivesse terminado. Continuava a acontecer. Certamente não parecia que alguém fosse apertar mãos no fim dessa festa. A porta não abriu devagar, abriu bruscamente. Ed Depneal projetou-se para fora, e postou-se imóvel do lado do carro, os ombros estreitos recortados contra o fundo de nuvens cada vez mais volumosas. Usava um jeans desbotado e uma camiseta, e Ralph percebeu que até aquele dia jamais vira Ed usar uma camisa sem botões na frente. E trazia alguma coisa pendurada no pescoço, uma coisa branca e comprida. Um cachecol? Parecia um cachecol, mas por que alguém usaria um cachecol num dia tão quente como aquele? Ed ficou parado um instante do lado do carro ferido, parecendo olhar em todas as direções exceto a esperada. Os movimentos breves e bruscos de sua cabeça estreita lembravam a Ralph a maneira com que os galos estudavam o terreiro à procura de invasores ou bisbilhoteiros. Alguma coisa nessa semelhança deixou Ralph inquieto. Nunca vira Ed olhar daquele jeito antes, e supunha que isto fazia parte da cena, mas não era toda a cena. A verdade era muito simples, nunca vira ninguém agir daquele modo. O trovão ressoava a oeste, mais forte agora. E mais próximo. O homem que saiu do Ranger dava 2 Ed Depneal, possivelmente 3. Sua vasta e gorda barriga saltava por cima do cós enrolado das calças em sarja de algodão verde, havia manchas de suor do tamanho de pratos de jantar sob as mangas de sua camisa branca aberta no colarinho. Ele levantou a aba do boné para ver melhor o homem que o abauroara.
Seu rosto de queixo largo estava mortalmente pálido, exceto por duas manchas rosadas como se usasse blues nas maçãs altas do rosto, e Ralph pensou, aí está o candidato perfeito a um ataque cardíaco. Se eu estivesse mais perto aposto que veria os vincos nos lóbulos de suas orelhas. Ei! O grandalhão berrou para Ed. A voz que saía daquele peito largo e profundas entranhas era absurdamente fina, quase esganiçada. Onde foi que você comprou sua carteira? Na porra da Sears? A cabeça de Ed, que se movimentava vigilante e errática, virou-se imediatamente em direção à voz do grandalhão, quase parecia se orientar para a voz como um avião por um radar, e Ralph então reparou pela primeira vez no olhar de Ed. Sentiu no peito um lampejo de alarme e imediatamente correu para o local do acidente. Entre mentes, Ed começara a se dirigir para o homem de boné e camisa branca empapada de suor. Era um andar de pernas e ombros retesados que não lembravam nada à sua descontração habitual. Ed! Ralph gritou, mas a brisa fresca, fria agora com a promessa de chuva, parecia arrebatar as palavras antes que pudessem sequer sair de sua boca. É claro que Ed não se virou. Ralph se esforçou para correr mais rápido, esquecendo-se da dor nas pernas, dos rins que latejavam. Vira uma mortal fúria nos olhos arregalados e fixos de Ed Daypnell. Não tinha absolutamente nenhuma experiência anterior em que basear sua avaliação, mas achava que ninguém poderia se enganar com um olhar tão óbvio. Era o olhar que os galos de briga deviam exibir quando se lançavam contra o oponente, os esporões em riste prontos para golpear. Ed! Ei, Ed, espere aí! É o Ralph. Nem sequer uma olhada para os lados, embora Ralph estivesse agora tão próximo que Ed deveria ter ouvido, com ou sem vento. É claro que o grandalhão olhou para os lados, e Ralph observou ao mesmo tempo medo e incerteza em seus olhos. O grandalhão virou-se para Ed e ergueu as mãos conciliador. Olhe, falou. Podemos conversar. Não chegou a dizer mais nada. Ed deu mais um passo rápido à frente, ergueu a mão magra, estava muito branca na tarde que escurecia rapidamente, e deu uma bofetada no queixo nada desprezível do grandalhão. O som foi o de um tiro de espingardinha de ar comprimido. Quantos você já matou? Ed perguntou. Grandalhão recuou encostando-se na lateral do furgão, a boca aberta, os olhos arregalados. O andar esquisito e impertigado de Ed não se alterou. Avançou para o homem e parou barriga contra barriga, parecendo esquecer que o motorista do furgão era 10 centímetros mais alto e pesava no mínimo 45 quilos mais do que ele. Ed ergueu a mão e esbofeteou de novo. Vamos! Confesse, valentão, quantos você já matou? Sua voz se esganiçou num grito que se perdeu no primeiro trovão realmente imperioso do temporal que se avizinhava. Grandalhão empurrou-o, um gesto que não implicava agressão mas simples medo, e Ed recuou cambaleando contra a frente amassada do Datsun. Tornou a avançar logo, os punhos cerrados, aprontando-se para saltar no grandalhão, que se encolhia contra a lateral do furgão, o boné agora torto e a camisa saindo das calças pelos lados e nas costas. Ocorreu a Ralph uma lembrança, um curta-metragem de Os Três Patetas, que vira há anos, com Lowry, Curly e Moe bancando os pintores trapalhões, e sentiu um repentino assomo de simpatia pelo grandalhão, que parecia ridículo e, ao mesmo tempo, morto de medo. Ed Daypnell não parecia ridículo. Com os lábios repuxados para trás e os olhos arregalados e fixos, Ed parecia mais que nunca um galo de briga. Sei o que anda fazendo, murmurou para grandalhão. Que tipo de palhaçada você achou que isso era? Achou que você e seus amigos açougueiros podiam escapar para sempre? Nesse momento Ralph chegou, bufando e ofegando como um velho burro puxador de carroça, e passou o braço pelos ombros de Ed. O calor sob a fina camiseta do rapaz assustava, era como passar o braço em torno de um forno e, quando Ed se virou para olhá-lo, Ralph teve a impressão momentânea, mas inesquecível, de que era exatamente isto que via. Nunca vira uma fúria tão absurda e desarrazoada num par de olhos humanos, nem sequer suspeitara que tal fúria pudesse existir. O impulso imediato de Ralph foi recuar, mas ele se controlou e aguentou firme. Pensou que, se retirasse o braço, Ed cairia sobre ele como um cachorro feroz, às mordidas e patadas. Era absurdo, naturalmente,
Ed era pesquisador em química. Ed era sócio do clube do livro do mês, do tipo que comprava histórias de 10 quilos sobre a Guerra da Crimeia que o clube sempre oferecia como alternativa à seleção do mês. Ed era marido de Ellen e pai de Natalie. Bolas, Ed era um amigo. Só que esse não era aquele Ed, e Ralph sabia disso. Em vez de tirar o braço, Ralph se inclinou para frente, apertou os ombros de Ed, tão quentes sob a camiseta, tão incrivelmente quentes que latejavam, e avançou o rosto até defender o grandalhão do olhar aterrador e fixo de Ed. Ed, pare com isso! Disse Ralph. Ele usou o tom alto mais firme que presumia ser o que se usa com uma pessoa histérica. Você está inteiro! Pare com isso! Por um momento, o olhar fixo de Ed não se alterou, em seguida seus olhos se voltaram para o rosto de Ralph. Não era muita coisa, mas Ralph sentiu um ligeiro alívio assim mesmo. Que foi que deu nele? Grandalhão perguntou às costas de Ralph. Acha que ele é maluco? Ele está bem, tenho certeza, Ralph respondeu, embora não tivesse certeza alguma disso. Falou pelo canto da boca, sem tirar os olhos de Ed. Não se atrevia a tirar os olhos de Ed, aquele contato parecia ser o único poder que tinha sobre o homem, e um poder precário, na melhor das hipóteses. Só está abalado com a batida. Precisa de um tempinho para se acalmar. Pergunte a ele o que carrega debaixo daquela lona. Ed berrou inesperadamente e apontou por cima do ombro de Ralph. Relampejou, e por um instante as marcas da acne adolescente de Ed ganharam um relevo nítido, como se formassem um estranho mapa do tesouro orgânico. Um trovão retumbou. Ei, ei! Susan Day! Ele cantarolou numa voz infantil que fez os braços de Ralph se arrepiarem. Assassina de bebês! Ele não está abalado, falou o grandalhão. Ele é maluco mesmo. E quando os tiras chegarem aqui, vou fazer tudo para que prendam ele. Ralph olhou em volta e viu uma lona azul esticada sobre a caçamba do furgão. Fora presa com pedaços de corda amarelo vivo. Formas arredondadas avolumavam-se sob o pano. Ralph, uma voz tímida chamou. Ele olhou para a esquerda e viu Dorrance Marstelar, com seus 90 e tantos anos, era sem favor algum o mais velho dos coroas da Avenida Harris, parado um pouco adiante do furgão do grandalhão. Trazia um livro nas mãos cerosas cobertas de pintas marrons, e Dorrance o dobrava ansiosamente para diante e para trás, forçando repetidamente a lombada. Ralph supôs que fosse um livro de poemas, porque até então fora só o que vira Dorrance ler. Ou, quem sabe, ele nem sequer os lesse, quem sabe apenas gostasse de segurar os livros e contemplar as palavras artisticamente ordenadas. Ralph, qual é o problema? O que está acontecendo? Mais relâmpagos riscaram o céu, um esgar branco arroxeado de eletricidade. Dorrance ergueu os olhos para o relâmpago como se não tivesse certeza de onde estava, nem de quem era, nem do que via. Ralph gemeu por dentro. Dorrance começou a falar, mas Ed se arremessou por debaixo dele, como um animal selvagem que tivesse se aquietado apenas para recuperar as forças. Ralph cambaleou, e, então, empurrou Ed contra o capô amassado do Datsun. Estava em pânico, inseguro do que fazer em seguida ou como fazê-lo. Havia coisas demais acontecendo ao mesmo tempo. Sentia os músculos dos braços de Ed vibrarem violentamente sob suas mãos, era como se o sujeito tivesse engolido um pedaço do relâmpago que se espalhava pelo céu. Ralph? Dorrance chamou na mesma voz calma, mais preocupada. Eu não tocaria mais nele, se fosse você. Não consigo ver suas mãos. Ótimo! Mais um maluco para enfrentar. Era só o que faltava. Ralph olhou para as mãos e em seguida para o velho. Do que é que você está falando, Dorrance? Suas mãos, Dorrance repetiu pacientemente. Não estou vendo suas. Aqui não é lugar para você, Dor, por que não se manda? O velho animou-se um pouco ao ouvir isso. Claro! Exclamou num tom de quem acaba de tropeçar numa grande verdade. É isso mesmo que eu devia fazer. Começou a recuar, e quando o trovão reboou de novo, ele se encolheu e pôs o livro em cima da cabeça. Ralph pôde ler as letras vermelho vivas do título, Book Dancer's Choice. É o que você devia fazer também, Ralph.
Você não vai querer se meter em histórias antigas. É uma boa maneira de se aborrecer. De que é que você... Mas antes que Ralph pudesse terminar, Doran se virou as costas e saiu andando pesadamente em direção à área de piqueniques com sua franja de cabelos brancos, fininhos como os de um bebê recém-nascido, a se agitar à brisa do temporal iminente. Um problema resolvido, mas o alívio de Ralph não durou muito. Ed se distraíra temporariamente com Dorrance, mas agora seus olhos voltavam a fuzilar o grandalhão. Chupador! Xingou. Fudeu a mãe e ainda lambeu a boceta dela. A enorme cara de grandalhão se fechou. O quê? Ed voltou o olhar para Ralph, a quem ele agora parecia reconhecer. Pergunte a ele o que está levando debaixo da lona, gritou. Melhor ainda, faça esse veado assassino lhe mostrar. Ralph olhou para o homem. Que é que tem ali debaixo? É da sua conta? Grandalhão perguntou, talvez tentando parecer truculento. Avaliou a expressão dos olhos de Ed Depenhal e deu mais 2 passos enviesados, recuando. Da minha não, mas parece que é da dele, Ralph respondeu, erguendo o queixo na direção de Ed. Vê se me ajuda a acalmar ele, tá bem? É seu conhecido? Assassino! Ed repetiu, e desta vez avançou com força suficiente para fazer Ralph recuar um passo. Contudo, alguma coisa começava a mudar. Ralph achou que a expressão vazia e aterradora desaparecia lentamente dos olhos de Ed. Parecia ver um pouco mais de Ed na expressão do que antes, ou talvez isso fosse apenas fantasia de sua parte. Assassino, assassino de criança! Meu Deus, que piração, falou o grandalhão, mas foi até a traseira da caçamba, deu um safanão em uma das cordas para soltá-la e levantou uma ponta da lona. Debaixo, havia 4 barris de aglomerado, cada um com rótulo de mata-mato. Fertilizante orgânico, explicou o grandalhão, os olhos correndo de Ed para Ralph e de volta a Ed. Tocou a aba do boné com a marca Jardineiros do West Side. Passei o dia trabalhando nos canteiros de flores na ala psiquiátrica do Hospital de Derry, onde o senhor poderia passar umas fériasinhas, meu amigo. Fertilizante? Ed perguntou. Parecia dirigir a pergunta a si mesmo. Levou a mão esquerda lentamente à têmpora e começou a massageá-la. Fertilizante? Falava como alguém que questionasse uma descoberta científica simples, porém espantosa. Fertilizante, grandalhão confirmou. Olhou de volta para Ralph e disse, esse cara não bate bem da bola. Sabia? Ele está confuso, só isso, respondeu Ralph sem graça. Debruçou-se sobre a lateral do furgão e bateu na tampa de um barril. Então virou-se novamente para Ed e falou, barris de fertilizante. Satisfeito? Não recebeu resposta. Ed ergueu a mão direita e começou a massagear a outra têmpora. Parecia uma pessoa cometida de uma terrível enxaqueca. Satisfeito? Ralph repetiu mansamente. Ed fechou os olhos por um instante, e, quando os reabriu, Ralph reparou que brilhavam e imaginou serem lágrimas. Ed passou a língua delicadamente por um canto da boca, depois pelo outro. Pegou a ponta do cachecol de seda, enxugou a testa, e, ao fazê-lo, Ralph reparou que havia caracteres chineses bordados em vermelho, acima da franja. Acho que talvez, Ed começou, e em seguida parou. Seus olhos se arregalaram outra vez com aquela expressão que desagradava Ralph. Bebês! Disse rouco. Está me ouvindo? Bebês! Ralph empurrou-o contra o carro pela 3ª ou 4ª vez, já perderá a conta. Do que está falando, Ed? Ocorreu-lhe subitamente uma ideia. De Nathalie? Você está preocupado com Nathalie? Um sorrisinho maroto passou pelos lábios de Ed, olhou para o homem como se não visse Ralph. Fertilizante, é? Então, se é só isso que é, você não vai se importar de abrir um barril, não é mesmo? Grandalhão lançou a Ralph um olhar inquieto. O cara precisa de um médico, falou. Talvez precise. Mas achei que estava se acalmando. Será que podia abrir um desses barris? Quem sabe ele se sentiria melhor. Claro, que diferença faz? Perdido por um, perdido por 1000. Mais um relâmpago clareou o céu, mais um trovão explodiu,
pareceu reboar pelo céu inteiro desta vez, e um pingo gelado de chuva bateu na nuca suada de Ralph. Ele olhou para a esquerda e viu Doran se martelar parado na entrada da área de piqueniques, o livro na mão, observando os três, ansioso. Parece que vai chover pra caramba, disse Grandalhão, e o material não pode molhar. Provoca uma reação química. Por isso deu uma olhada rápida. Tateou um instante o espaço entre os barris e a lateral do furgão e retirou um pé de cabra. Devo ser tão maluco quanto ele para estar fazendo isso, falou para Ralph. Quero dizer, eu estava indo para casa, cuidando da minha vida. Ele bateu em mim. Por favor, Ralph pediu. Só vai levar um segundo. Claro, Grandalhão respondeu com azedume, virando-se e encaixando o lado plano do pé de cabra sob a tampa do barril mais próximo, mas as lembranças vão durar uma vida inteira. Mais uma trovoada sacudiu o dia naquele momento, por isso Grandalhão não ouviu o que Ed Debrial disse em seguida. Ralph, porém, ouviu e sentiu um frio na boca do estômago. Os barris estão cheios de bebês mortos, falou Ed. Você vai ver. Grandalhão soltou a tampa do barril da ponta e foi tal a convicção na voz de Ed, que Ralph quase esperou ver um emaranhado de braços, pernas e cabecinhas peladas. Em vez disso, viu uma mistura de cristalzinhos azuis e uma substância parda. O barril exalava um forte cheiro de adubo, com um leve toque de substância química. Viu? Está satisfeito? Grandalhão perguntou, dirigindo-se diretamente a Ed de novo. Afinal não sou nenhum criminoso, nenhum tarado. E agora? A expressão de atordoamento voltou ao rosto de Ed, e quando o trovão rebombou novamente no céu, ele se contraiu um pouco. Debruçou-se, esticou a mão para o barril, então, com os olhos, fez uma pergunta ao Grandalhão. O homem concordou com a cabeça, quase com pena, pensou Ralph. Claro, pode pegar, por mim tudo bem. Mas se chover enquanto estiver com a mão cheia, você vai dançar mais que o John Travolta. Isso queima. Ed meteu a mão no barril, pegou um pouco da mistura e deixou escorrer por entre os dedos. Lançou a Ralph um olhar perplexo, havia um quê de constrangimento naquele olhar também, pensou Ralph, e em seguida afundou o braço no barril até o cotovelo. Ei! Grandalhão exclamou, espantado. Isso não é uma caixa de estalinhos. Por um instante, aquela expressão marota reapareceu no rosto de Ed, uma expressão que dizia pensou que ia me passar a perna, e então se amenizou, transformando-se novamente em espanto ao constatar que não havia no fundo nada além de fertilizante. Quando retirou o braço do barril, estava empoeirado e recendia a mistura. Outro relâmpago explodiu sobre o aeroporto. O trovão que se seguiu foi quase ensurdecedor. Limpe o fertilizante da pele antes que chova, estou lhe avisando, disse Grandalhão. Meteu a mão pela janela aberta do furgão, do lado do passageiro, e voltou com um saco do McDonald's. Apalpou o interior, tirou os guardanapos e entregou-os a Ed, que começou a limpar o fertilizante do braço, parecendo alguém num sonho. Enquanto fazia isso, Grandalhão repôs a tampa no barril e deu umas pancadinhas, com um punho grande e sardento, para encaixá-la, lançando olhares rápidos para o céu que escurecia. Quando Ed tocou o ombro da camisa branca, o homem se enrijeceu e se afastou, espiando Ed preocupado. Acho que devo lhe pedir desculpas, disse Ed, e para Ralph sua voz soou completamente clara e sensata, pela primeira vez. Você é muito metido, disse Grandalhão, mas havia alívio em sua voz. Ele voltou a esticar a lona plastificada e prendeu-a no lugar com uma série de gestos rápidos e eficientes. Observando, Ralph percebeu que ladrão sorrateiro é o tempo. Já fora capaz de atar aqueles mesmos nós com a mesma destreza. Hoje ainda seria capaz de atá-los, mas levaria pelo menos 2 minutos e talvez 3 bons palavrões. Grandalhão deu umas palmadinhas na lona e voltou-se para os dois, cruzando os braços no seu respeitável peito. O senhor viu o acidente? Perguntou a Ralph. Não, Ralph respondeu prontamente. Não sabia por que estava mentindo, mas a decisão fora instantânea. Estava olhando o avião pousar. O da United. Para sua total surpresa, as manchas vermelhas no rosto de Grandalhão começaram a se espalhar. Você também estava olhando o avião. Ralph pensou de repente.
E não foi só enquanto pousava, ou você não estaria corando desse jeito, você estava olhando o avião taxiar. O pensamento foi seguido de uma revelação. Grandalhão pensava que o acidente fora sua culpa, ou que talvez o tiro ou os tiros que aparecessem para investigar o ocorrido entendessem assim. Estivera observando o avião e não percebera Ed sair desembestado pelo portão de serviço e entrar na extensão da Harris. Olha aqui, eu realmente lamento o que aconteceu, Ed dizia com sinceridade, mas parecia mais do que penalizado, parecia desalentado. Inesperadamente Ralph se viu refletindo até que ponto poderia confiar naquela expressão, e se teria realmente a menor ideia do Ei, Susan Day, que acabará de acontecer ali, e diabos, afinal quem era Susan Day? Bati com a cabeça no volante, Ed estava dizendo, e acho que, você sabe, a pancada me deixou meio atrapalhado. Acho que deixou mesmo, Grandalhão concordou. Coçou a cabeça, ergueu os olhos para o céu de nuvens escuras e pesadas, depois tornou a olhar para Ed. Vou lhe fazer uma proposta, companheiro. Que proposta? A gente troca nome e número de telefone em vez de passar por toda aquela confusão do seguro. Então você segue o seu caminho e eu o meu. Ed olhou indeciso para Ralph, que sacudiu os ombros, e em seguida para o homem com o boné dos jardineiros do West Side. Se os tiras se meterem na história, continuou Grandalhão, vou entrar bem. A primeira coisa que vão descobrir quando pedirem a minha ficha é que levei uma multa porque estava dirigindo embriagado no inverno passado e que agora estou com uma carteira provisória. Iam criar problemas para mim até mesmo se eu estivesse na Main Street e a preferencial fosse minha. Está me acompanhando? Estou, respondeu Ed, acho que estou, mas o acidente foi por minha culpa. Eu vim em alta velocidade. Talvez o acidente mesmo não seja lá tão importante, falou Grandalhão, e em seguida olhou desconfiado para os lados e para um furgão fechado que ia parando no acostamento. Virou-se de novo para Ed e falou mais depressa. Você perdeu um pouco de óleo, mas já parou de pingar. Acho que pode voltar para casa dirigindo o carro, se é que mora na cidade. Você mora na cidade? Moro, informou Ed. E eu pagaria os consertos, até uns $50. Ocorreu a Ralph outra revelação, era só o que poderia explicar a repentina mudança no homem, de truculência para algo que beirava a adulação. Uma multa por dirigir embriagado no inverno passado? Provavelmente. Mas Ralph nunca ouvirá falar de carteiras provisórias e achou que, com certeza, aquilo era mentira. Então o tal do jardineiro do West Side andava dirigindo sem carteira. O que complicava a situação era o seguinte, Ed estava dizendo a verdade, o acidente fora inteiramente sua culpa. Se formos embora e dermos o caso por encerrado, Grandalhão prosseguiu, não vou precisar explicar outra vez por que minha carteira foi retida e você não vai ter que explicar por que saltou do carro e começou a meter a mão na minha cara e a gritar que eu levava uma carga de cadáveres. Eu falei mesmo isso? Ed perguntou, parecendo espantado. Você sabe que sim, Grandalhão respondeu mal-humorado. Uma voz com um leve sotaque franco-canadense perguntou. Tudo bem por aqui, rapazes? Ninguém se machucou? Ralph. É você? O furgão que parara trazia os dizeres Tinturaria DR na lateral e Ralph reconheceu no motorista um dos irmãos Vashon, de Old Cape. Provavelmente Trigger, o mais novo. Sou eu, respondeu Ralph, e sem saber ou se perguntar por quê, agia por puro instinto a essa altura, aproximou-se de Trigger, passou um braço pelos seus ombros, e reconduziu-o ao furgão da tinturaria. Os caras estão bem? Ótimos, disse Ralph. Olhou para trás e viu que Ed e Grandalhão estavam parados ao lado da caçamba do furgão com as cabeças quase unidas. Caiu mais uma rajada de chuva fria, tamborilando na lona azul como dedos impacientes. Foi só um amassãozinho. Eles já estão resolvendo tudo. Beleza, comentou Trigger Vashon satisfeito. Como vai aquela sua mulherzinha bonita, Ralph? Ralph contraiu-se, sentindo-se de repente como um homem que se lembra, à hora do almoço, que esqueceu de desligar o fogão antes de sair para trabalhar. Nossa! Exclamou e consultou o relógio, torcendo para ainda serem 5h15, 5h30, na pior das hipóteses. Em vez disso,
constatou que faltavam 10 para as 6. Já passavam 20 minutos da hora em que Caroline esperava que lhe trouxesse um prato de sopa e meio sanduíche. Estaria preocupada. Na verdade, com os relâmpagos e os trovões ecoando pelo apartamento vazio, devia estar apavorada. E se chovesse, não conseguiria fechar as janelas, quase não lhe restavam forças nas mãos. Ralph? Trigger chamou. Algum problema? Nenhum, respondeu. Só que saí caminhando e perdi completamente a noção das horas. Então aconteceu esse acidente, e, será que você me levaria até em casa, Trig? Eu pago a corrida. Não precisa pagar nada, falou Trigger. Fica no caminho. Entre, Ralph. Você acha que aqueles caras vão ficar bem? Não vão querer descontar um no outro, nem nada do gênero? Não, respondeu Ralph. Acho que não. Espere um segundo. Ralph foi até Ed. Tudo bem aí? Vocês estão conseguindo acertar tudo? Estamos, respondeu Ed. Vamos resolver as coisas entre nós. Por que não? Afinal foram só uns vidros partidos. Falava agora como Ed de sempre, e o grandalhão de camisa branca o observava com uma expressão quase respeitosa. Ralph continuava perplexo e inquieto com o que ocorrera ali, mas resolvera que ia deixar rolar. Gostava um bocado de Ed Deplial, mas Ed não era uma prioridade agora em julho, Caroline era. Caroline e a coisa que começara a tic-taquear nas paredes do quarto do casal, e dentro dela, tarde da noite. Ótimo, disse a Ed, estou indo para casa. Ultimamente sou eu que preparo o jantar de Caroline e estou meio atrasado. E começou a se virar para ir embora. O grandalhão parou e estendeu a mão. John Tandy apresentou-se. Ele apertou a mão estendida. Ralph Roberts. Prazer em conhecê-lo. Tandy sorriu. Nas circunstâncias, duvido um pouco que, mas fico realmente contente que tenha aparecido na hora que apareceu. Por alguns segundos ali, pensei que a gente ia se atracar. Eu também pensei, Ralph respondeu mentalmente. Observou Ed. Seu olhar preocupado reparou na insólita camiseta colada na cintura magra do rapaz e no cachecol de seda branca com caracteres bordados em vermelho. Não lhe agradou muito a expressão nos olhos de Ed quando se entreolharam. Ed talvez não tivesse retornado de todo. Tem certeza de que está bem? Ralph perguntou. Queria ir embora, queria voltar para Caroline, mas por alguma razão relutava. A sensação de que aquela situação continuava pouco normal persistia. Estou ótimo, Ed respondeu rápido, e lhe deu um grande sorriso que não chegou a alcançar seus olhos verde escuros. Eles estudaram Ralph atentamente, como se perguntassem quanto teria visto, e de quanto, Susan Day, se lembraria mais tarde. 3. O interior do furgão de Trigger Vachon cheirava roupas limpas e recém-passadas, um aroma que, por alguma razão, sempre lembrava Ralph pão fresco. Não havia assento de passageiro, de modo que se agachou, passou uma mão na maçaneta e se agarrou com a outra na borda de uma cesta de lavanderia. Cara, aquela história lá atrás me pareceu bem esquisita, Trigger comentou, espiando pelo espelho retrovisor. E você não sabe nem a metade, retrucou Ralph. Conheço o cara que estava dirigindo o carrão, o nome dele é Deplial. Tem uma mulherzinha bonita, que às vezes manda roupa para lavar. Parece um cara legal, normalmente. Mas não estava normal hoje, falou Ralph. Será que sentou em cima de um marimbondo? Acho que sentou foi em cima de um enxame inteiro. Trigger riu de chorar, dando socos no grande volante gasto de plástico preto. Um enxame inteiro. Beleza. Beleza. Vou guardar essa para mim. Trigger enxugou os olhos com um lenço quase do tamanho de uma toalha de mesa. Me pareceu que o Sr. Deplial saiu pelo portão de serviço daquele aeroporto. Isso mesmo. A pessoa precisa de um passe para usar aquela saída, comentou Trigger. Como será que o Sr. D arranjou um passe? Ralph refletiu, franzindo a testa, depois sacudiu a cabeça. Não sei. Nunca pensei nisso. Vou perguntar a ele da próxima vez em que o encontrar. Faça isso. E pergunte como andam os marimbondos.
Isso provocou um novo acesso de riso, que, por sua vez, ocasionou mais floreios com o lenço de ópera bufa. Quando saíram da extensão da Harris para entrar na Avenida Harris propriamente dita, o temporal finalmente desabou. Não choveu pedra, mas a chuva caiu como um extravagante dilúvio de verão, tão pesada a princípio que Trigger precisou reduzir a marcha do furgão ao mínimo. Nossa! Exclamou cheio de assombro. Parece até aquele baita temporal de 85, quando metade do centro da cidade desabou dentro do canal. Tá lembrado, Ralph? Estou. Vamos rezar para que isso não aconteça de novo. Não, Trigger respondeu com um sorriso espiando por entre os extravagantes limpadores de para-brisa. Agora os caras já consertaram as galerias pluviais. Beleza. A combinação da chuva fria com a cabine quente fizeram a metade inferior do para-brisa embaçar-se. Sem pensar, Ralph esticou o dedo e desenhou uma figura no vidro embaçado. Que é isso? Perguntou Trigger. Para falar a verdade, não sei. Parece chinês, não é? Vi no cachecol que Ed Deplial estava usando. Parece que já vi isso antes, disse Trigger, dando outra olhada. Então soltou uma risadinha e gesticulou. Quer saber uma coisa? A única coisa que sei dizer em chinês é Mugu Gei Pen. Ralph sorriu, mas parecia contrafeito. Era Caroline. Agora que se lembrará dela, não conseguia parar de pensar, não conseguia parar de imaginar as janelas abertas, as cortinas esvoaçando como os braços fantasmagóricos de uma ilustração de Edward Gorey, enquanto a chuva entrava. Você ainda mora naquele sobrado em frente ao mercadinho? Moro. Trigger parou junto ao meio-fio, e os pneus do furgão levantaram grandes leques de água. A chuva continuava a cair torrencialmente. Os relâmpagos cortavam o céu, o trovão estrondeava. É melhor você esperar aqui comigo mais um pouco, Trigger falou. Essa chuva vai passar já, já. Não se preocupe. Ralph achou que nada o seguraria naquele furgão nem mais um segundo, nem mesmo algemas. Obrigado, Trig. Espera um instantinho. Vou te dar um pedaço de plástico para você cobrir a cabeça que nem um chapéu. Não, estou bem assim, não tem problema. Obrigado, vou. Não parecia haver jeito de terminar o que estava querendo dizer, e agora a sensação que o invadia beirava o pânico. Empurrou a porta de passageiro do furgão e saltou, mergulhando até os tornozelos na água fria que descia veloz pelo bueiro. Ele deu a Trigger um último aceno sem virar a cabeça, e saiu apressado pela calçada até a casa que ele e Caroline dividiam com Bill MC Gouver, procurando a chave nos bolsos enquanto andava. Quando chegou aos degraus da varanda, viu que não precisaria de chave, a porta estava entreaberta. Bill, que morava no andar de baixo, muitas vezes se esquecia de trancá-la e Ralph preferia pensar que fora Bill do que pensar que Caroline saíra para procurá-lo e fora apanhada pelo temporal. Essa era uma possibilidade que Ralph não queria sequer considerar. Correu pelo vestíbulo cheio de sombras, fazendo uma careta ao ouvir o trovão rebombar no céu, ensurdecendo, e seguiu até a escada. Parou ali um momento, com a mão no pilar do corrimão, escutando a água da chuva pingar das calças e camisa encharcadas no chão de madeira de lei. Então começou a subir, querendo correr, mas incapaz de engrenar uma marcha mais veloz do que um andar apressado. Seu coração batia forte e rápido no peito, os tênis empapados pareciam âncoras pegajosas a puxar seus pés, e, por alguma razão, não parava de lembrar o jeito com que Ed Deplial mexia a cabeça ao descer do Datsun, aqueles movimentos bruscos e breves que o faziam parecer um galo procurando briga. O terceiro degrau rangeu alto, como sempre fazia, e o som provocou um tropel de passos no primeiro andar. Não trouxeram nenhum alívio porque não eram de Caroline, isso ele percebeu logo, e quando Bill MC Gouver se debruçou sobre o balaustre, o rosto pálido e preocupado sob o chapéu Panamá, Ralph realmente não se surpreendeu. Desde a hora em que estava na extensão da Harris, tivera a sensação de que tinha havido algum problema, não foi? Foi. Mas, nas circunstâncias, não se podia chamar isso de premonição. Estava descobrindo que, quando as coisas atingiam um certo ponto no caminho do erro, não podiam ser salvas nem revertidas, tornavam-se cada vez mais erradas. Supunha que, em algum nível de sua consciência, sempre soubera disso.
O que jamais suspeitara eram as proporções que assumiria esse erro. Ralph! Bill chamou. Graças a Deus! Caroline está tendo, bem, acho que é uma espécie de ataque. Acabei de chamar uma ambulância. Ralph descobriu que afinal era capaz de subir correndo os degraus restantes. 4. Ela estava deitada com metade do corpo dentro da cozinha e metade fora, os cabelos espalhados no rosto. Ralph achou que havia alguma coisa particularmente horrível na cena, parecia desleixo, e se havia uma coisa que Caroline não admitia era desleixo. Ajoelhou-se ao lado da mulher e afastou os cabelos de seus olhos e testa. Sentiu a pele sob seus dedos tão gelada quanto seus próprios pés metidos em tênis encharcados. Eu quis deitá-la no sofá, mas ela é pesada demais para mim, Bill falou agitado. Tirara o chapéu Panamá e torcia nervosamente a aba. Minha coluna, você sabe. Eu sei, Bill, tudo bem, respondeu Ralph. Passou os braços por debaixo de Caroline e ergueu-a. Não lhe parecia nada pesada, mas leve, quase tão leve quanto uma fava prestes a se romper e lançar os filamentos ao vento. Graças a Deus você estava aqui. Por pouco não estava, Bill replicou, seguindo Ralph à sala de estar e ainda torcendo o chapéu nas mãos. Fez Ralph lembrar o velho Dorrance Marstelar e seu livro de poemas. Eu não tocaria mais nele, se fosse você, o velho Dorrance dissera. Não estou vendo suas mãos. Eu ia saindo quando ouvi uma barulheira dos diabos, deve ter sido quando ela caiu. Bill correu os olhos pela sala de estar escurecida pelo temporal, o rosto ao mesmo tempo perturbado e ávido, os olhos parecendo procurar alguma coisa que não estava ali. Então se iluminaram. A porta! Exclamou. Aposto que ficou aberta. Deve estar entrando chuva dentro de casa. Eu volto num instante, Ralph. Saiu apressado. Ralph mal se deu conta, o dia tinha assumido aspectos surreais de um pesadelo. O tic-tac era o pior. Ouvia-o nas paredes, tão alto agora que nem mesmo o trovão conseguia abafá-lo. Acomodou Caroline no sofá e ajoelhou-se ao seu lado. A respiração da mulher estava rápida e superficial, e o hálito horrível. Ralph, porém, não se afastou. Aguente firme, meu amor, falou. Segurou a mão dela, estava tão pegajosa quanto a testa, e beijou-a com ternura. Aguente firme. Está tudo bem, tudo bem. Mas não estava bem, o tic-taquear significava que nada estava bem. E não vinha das paredes, tampouco, nunca viera das paredes, unicamente de sua mulher. Vinha de sua querida, que estava se distanciando, e o que faria sem ela? Só precisa aguentar firme, disse. Aguente firme, está me ouvindo? Beijou-lhe a mão outra vez e ergueu-a junto ao rosto, e, quando ouviu o ruído da ambulância que se aproximava, começou a chorar. 5. Ela voltou a si na ambulância que atravessava a Derry em alta velocidade, o sol reaparecera, as ruas molhadas fumegavam, e a princípio ela falará tão incoerentemente que Ralph teve certeza de que sofrerá um derrame. Assim que começou a melhorar e a dizer algo com sentido, sofreu uma segunda convulsão, e foram precisos Ralph e um dos enfermeiros que atenderá ao chamado para segurá-la na maca. Não foi o Dr. Litfield que veio ver Ralph na sala de espera do terceiro andar no início da noite, mas o Dr. Jamal, o neurologista. Jamal conversou com ele em voz baixa e tranquilizadora, e lhe disse que o estado de Caroline agora se estabilizara e que iam mantê-la internada aquela noite, por precaução, mas que poderia voltar para casa pela manhã. Receitariam novos remédios, drogas caras, mas também maravilhosas. Não devemos abrir mão da esperança, Sr. Roberts, disse o Dr. Jamal. Não, concordou Ralph, suponho que não. Ela terá outros ataques como esse, Dr. Jamal? Dr. Jamal sorriu. Falou com uma voz calma que se tornava ainda mais reconfortante graças ao ligeiro sotaque indiano. E embora o Dr. Jamal não afirmasse com franqueza que Caroline ia morrer, foi quem chegou mais próximo da verdade durante aquele longo ano em que ela lutou para se manter viva. A nova medicação, disse Jamal, provavelmente impediria novos ataques, mas as coisas tinham chegado a tal ponto que todas as previsões deviam ser encaradas com uma certa descrença. O tumor continuava a se espalhar apesar de tudo que fora tentado, infelizmente.
Talvez os problemas de controle motor apareçam em seguida, disse o Dr. Jamal com sua voz reconfortante. E, receio dizer, observei que a visão piorou. Posso passar a noite com ela? Ralph perguntou baixinho. Ela dormirá melhor com a minha presença. Fez uma pausa e acrescentou, e eu também. Claro! Disse o Dr. Jamal, se animando. É uma ótima ideia. É, concordou Ralph com um peso na voz. Eu também acho. Então ele se sentou ao lado da mulher adormecida, prestou atenção ao tic-tac que não estava nas paredes e... Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal do Telegram. Obrigado por ouvir.